Fala galera ligada no Pautas e Táticas, vamos repercutir o que foi a grande final da Libertadores da América. Parabéns ao Palmeiras, campeão, bicampeão, tricampeão da América. Venceu o Flamengo por 2-1 na partida deste sábado lá em Montevidéu. A gente fez aqui uma prévia tática, aqui mesmo no canal, especulando quais seriam as estratégias, as escalações, que dúvidas os dois treinadores tinham, se eles iriam abrir mão dos seus estilos de jogos, né, para surpreender o adversário nessa grande decisão. Eu assisti o jogo em casa, fiz o pré-jogo pela web rádio Alternativa Esportes. Durante o jogo, eu assisti normal, curtindo a partida, mas também fazendo minhas anotações, minhas observações para poder gravar o vídeo de hoje. Mas mesmo assim, apesar da gente falar, né, de alguns lances, das estratégias, quem jogou melhor, vamos destrinchar tudo isso, assim como sempre fazemos os pós-jogos aqui no canal. Mas o jogo ele não foi decidido tanto assim pela parte tática, ele foi decidido no detalhe. Então esse vídeo ele vai ser muito mais opinativo, tá? Do que um trabalho de análise propriamente dito. Pelo menos acho que na maior parte dele vai ser assim. Então vou abrir aqui minhas observações rapidinho. Bom, o Palmeiras ele começou o jogo com aquela escalação que ele vinha usando mesmo no Campeonato Brasileiro, né? Um 4-2-3-1, só que com uma variação diferente para se defender. Uma variação num 5-3-2, só que com o Piquerez, lateral esquerdo, sendo ali um terceiro zagueiro sem bola, e o Gustavo Scarpa marcando como um lateral esquerdo. Ele fazendo esse trabalho na linha de 5, recuando na linha de 5, sem bola. Com bola, ele era realmente um dos três meias atacantes que circulava, trocava de posição, mas ficava preferencialmente do lado esquerdo, porque o trabalho dele sem bola ele tinha que compor a linha de 5 com um falso lateral. Achei isso de fato surpreendente, porque ao mesmo tempo que ele não abre mão, o Abel Ferreira, não abre mão de um time mais técnico, ele também não abre mão da sua solidez defensiva, então ele realmente monta a linha de 5 para poder negar espaços à medida do possível para o Flamengo. O Rafael Veiga e o Dudu eles se revezavam entre quem encostava no Rony para poder dar esse primeiro combate. O Felipe Melo aparentemente não tinha condições de começar jogando, então ele ficou no banco e deu lugar ao Danilo jogando ao lado do Zé Rafael, como vinha sendo na maioria dos jogos, já que o Felipe Melo também estava indisponível na maioria desses jogos pós-classificação contra o Atlético Mineiro até a data da final da Libertadores. Já o Flamengo entrou em campo com sua força máxima, seu 4-2-3-1 clássico, variando para o 4-4-2. Arrascaeta era a dúvida, começou jogando, Bruno Henrique também, Michael ficou no banco e o time jogou com força máxima. Bom, o gol do Palmeiras, o primeiro, né, saiu muito cedo na partida, uma bola em profundidade lançada pelo Gustavo Gomes, excelente zagueiro, de muita solidez e muita qualidade também para poder fazer esses lançamentos longos, essa ligação direta, acionando o Mike pelo lado direito. Ele vai até a linha de fundo, cruza para trás na marca do pênalti para o Veiga chegar de trás, batendo de primeira, rasteiro. Teve ali uma falha do Diego Alves, a bola foi em cima dele, mas o lance foi muito rápido, muito mérito dessa transição ofensiva rápida que o Palmeiras fez, com ligação direta, com velocidade, com troca de passes. 1-0 para o Palmeiras. Até o fim do primeiro tempo, o Flamengo finalizou mais. O Flamengo criou mais chances. Aos 16, o Bruno Henrique saiu cara a cara com o Luan, né, driblou o zagueiro e depois o próprio Mike foi ali e tirou uma finalização, uma grande chance que o Flamengo perdeu. 2 minutos depois, o Arrascaeta fez uma ótima jogada ali na intermediária, levantou, né, do bico da grande área para o Gabigol cabecear, só que ele não cabeceou para baixo, cabeceou para fora. 10 minutos depois, só aos 28, quase gol contra para o Palmeiras, né? Um cruzamento pela esquerda, encontrou um desvio ali da defesa do Flamengo, a bola passou perto da trave direita. Depois teve o incômodo, né? A lesão do Felipe Luiz, entrou o René no jogo, e a jogada da direita para a esquerda, né? No finalzinho do primeiro tempo do ataque do Flamengo, bola levantada na área, o Bruno Henrique ajeitou para Arrascaeta chutar, e o Everton fez uma grande defesa. O primeiro tempo basicamente foi assim, com o Flamengo mais em cima, finalizando mais. A proposta do Palmeiras de negar espaços até então não estava dando tão certo assim, porque mesmo com um time mais faceiro com a bola e mais compacto sem ela, todo mundo marcando atrás da linha da bola, o time deixava espaços. O Flamengo conseguia construir, o Flamengo conseguia finalizar. A gente viu aí que a grande maioria dos lances foi realmente do Flamengo. E muito se dizia antes do jogo, inclusive
Obrigado pela participação do pessoal nos comentários no nosso vídeo sobre a prévia tática. E foi consenso, eu também concordei, né, obviamente, que o jogo seria muito pautado a partir do momento de que qual das duas equipes fizesse o primeiro gol e com que agilidade fosse fazer. E realmente, o Palmeiras fez o gol rápido e isso pautou um pouco o que foi a partida. Então o Palmeiras ficou confortável para fazer aquele jogo sem bola, mas a qualidade técnica e individual do Flamengo fez com que os espaços acabassem surgindo e o Flamengo conseguiu construir bastante. O Palmeiras ele não foi tão sólido como foi, principalmente no jogo de ida contra o Atlético Mineiro, não foi nem perto do que foi sólido o Atlético Paranaense impondo as dificuldades para o Flamengo. Então o Flamengo teve um pouco mais de facilidade de abrir a defesa do Palmeiras. No segundo tempo, também houveram poucas chances, né, de finalização. Teve um desvio do Ilharão num cruzamento, o Gabigol estava no segundo pau, mas ele não conseguiu colocar o pé na bola para marcar o gol. Depois teve um lance do Palmeiras de perigo, o Rony recebeu na entrada da área com liberdade, sem marcação, falta um homem de contenção no meio campo do Flamengo, a gente já vem dizendo isso há algum tempo, desde a saída, aliás, desde quando o Rogério Ceni estava no time, faltava esse jogador de mais contenção, a dupla de volantes era Gerson e Diego, ontem foi Arão e Andreas Pereira, porque o Arão até porque jogava na zaga com o Rogério Ceni. Enfim, não tinha um homem de contenção ali marcando o Rony, ele teve liberdade, finalizou no ângulo e o Diego Alves foi lá, catou, fez grande defesa. Depois cobrança de falta para o Flamengo, né, aos 55, 10 minutos do segundo tempo. No segundo pau, o Davi Luiz finalizou e o Everton fez uma defesaça com uma das mãos. Aos 60, né, 5 minutos depois, mais um escanteio para o Flamengo, o Bruno Henrique desviou e a bola passou perto do gol. Somente aos 26 minutos do segundo tempo sai o gol da equipe carioca, da equipe rubro-negra, bola em profundidade pelo lado esquerdo, Arrascaeta para o Gabigol, e ele bateu no canto que o Everton protegia. Achei que foi falha do Everton também, estava fácil para ele fazer aquela defesa. A defesa no lance do Davi Luiz foi muito mais difícil do que a defesa que ele poderia ter feito na finalização do gol do Gabigol para o Flamengo, que empatou a partida. Depois disso, só 5 minutos para o final do tempo regulamentar, o Michael assustou em uma finalização cruzada. O jogo foi para a prorrogação. O Daverson, o herói da partida, entrou no jogo. Eu já havia questionado o Abel Ferreira pela saída do Dudu, não concordei com essa saída. Acho que o jogador de velocidade como o Dudu, que é uma referência técnica do time, não poderia ter saído logo após o gol do Flamengo, né, com uma prorrogação pela frente, ou um vislumbre de prorrogação pela frente. O jogo estava muito à feição de que realmente ia se arrastar até a prorrogação, e o Palmeiras, até por ter passado mais tempo se defendendo, teria mais pulmão para jogar mais meia hora de jogo. Então, tirando um jogador de velocidade, realmente, não necessariamente para a entrada do Daverson, né? O Daverson entrou no lugar de outro jogador, mas o Daverson entrou no segundo tempo, aliás, entrou na prorrogação, logo com 4 minutos da prorrogação, veio o detalhe que decidiu a partida, a falha técnica individual do Andreas Pereira. O Daverson estava atento, pegou a bola, arrancou sozinho para dentro da área, finalizou e mais uma vez o Diego Alves chegou a tocar na bola, mas a bola entrou e praticamente deu números finais ao jogo. O jogo ainda se arrastou, ficou mais tenso, cartões, Felipe Melo entrou no jogo e tal, o Pedro entrou pelo lado do Flamengo, tentou uma finalização perigosa, o Vitinho entrou também, mas o jogo foi isso, 2-1 para o Palmeiras. Um jogo de 19 finalizações para o Flamengo, 64% de posse de bola, ou seja, teve mais a bola e jogou, finalizou mais, tentou mais o gol, mas o Palmeiras foi mais eficiente, né? Em 10 chutes, em 36% de posse de bola, 6 chutes no alvo e 2 gols. Então, cara, o imponderável, ele também faz parte do futebol, as estratégias fazem parte do futebol. Quando você abdica de jogar contra uma equipe mais técnica, você não está sendo covarde, você está sendo estratégico. Ainda assim, o Palmeiras não foi tão feliz na sua estratégia, porque, repetindo, deu espaços para o Flamengo, permitiu que o Flamengo finalizasse muito mais do que o Palmeiras gostaria. Mas é isso, cara. 2-1 para o Palmeiras campeão. Agora eu queria bater um papo aqui com o torcedor rubro-negro, porque eu tenho muita paz para falar isso, não escondo meu time do coração, mas resido no Rio de Janeiro, então estou muito próximo de torcedores do Flamengo, amigos, familiares, conhecidos, redes sociais, então eu sei muito bem como a torcida do Flamengo, em média, se comporta, né? Claro que há exceções, e se você for rubro-negro e for uma exceção,
eu também gostaria que você participasse nos comentários. Mas o sentimento do Flamengo e do torcedor do Flamengo, muito por conta do sucesso da equipe com o Jorge Jesus, é de um torcedor que ficou mal acostumado, mal habituado em sempre vencer ou sempre competir. E o Flamengo competiu. Não à toa ainda tem chances matemáticas de ser campeão brasileiro. É muito difícil, mas ainda há chances. Chegou a mais uma final de Libertadores, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, tudo nessa temporada. Então o time continua competitivo por conta também do seu investimento e por conta também do trabalho de seus treinadores, que não conseguem extrair ao máximo do que o Jorge Jesus extraiu, mas também não é só porque teve um insucesso que o técnico não está conseguindo fazer o melhor, que tem que chamar o Jorge Jesus de volta. A torcida do Flamengo está muito refém do Jorge Jesus, ela se mal acostumou demais. Então uma torcida tão acostumada a ganhar, que tem um elenco tão caro, que fez um investimento tão alto, não espera menos do que a vitória e sempre há um sentimento de frustração, no caso da torcida do Flamengo. E eu entendo o sentimento de frustração. Só que me incomoda, olhando de fora, tá? Me incomoda bastante uma sensação, uma percepção que eu tenho da torcida do Flamengo, que nunca o adversário venceu os jogos, sempre foi o Flamengo que perdeu. Sabe, nunca o adversário teve mérito, sempre o Flamengo que teve demérito. Sempre é o técnico que não está conseguindo fazer com que o melhor time da América, o time mais caro, vença, convença, jogue um futebol espetacular. O Bayern de Munique, mesmo com quase 10 títulos consecutivos na Alemanha, ele não vence todos os jogos no campeonato alemão. O Paris Saint-Germain, com esse time estelar, não vence todos os jogos no campeonato francês. Perdeu o título, inclusive, na temporada passada. Nem os melhores times de Real Madrid e Barcelona venciam todos os jogos ou davam espetáculo todos os jogos. Porque o Flamengo, o mais caro da história, o melhor time das Américas, o elenco mais estelar, ele tem a nossa obrigação na América do Sul ou no futebol brasileiro. Porque é o futebol brasileiro, porque é um futebol menos competitivo, porque os outros times não têm o mesmo investimento, porque o nível daqui é mais fraco. Não, cara, o futebol, ele é assim. Ganha-se, perde-se, é assim. Eu lamento muito o torcedor rubro-negro ele ter esse sentimento de não o torcedor em média, tá? Eu não quero generalizar. Não entender que o futebol ele tem isso. Nem sempre o melhor vai vencer e é por isso que ele é apaixonante. Não é só porque você fez um alto investimento, e eu vou falar disso em alguns vídeos futuros, que você tem a obrigação de vencer o seu adversário, que você automaticamente é superior a ele, que o seu técnico não tem que ter um trabalho tático para extrair o melhor das peças, ou que ele não esteja tentando fazer isso. Nenhum técnico vai trabalhar da mesma forma que o outro. O mesmo técnico pode não ter o mesmo sucesso que o próprio outrora, e com o mesmo elenco, ou com uma mudança ou outra, já teve. Então, eu até queria fazer um vídeo específico sobre isso, a época que o Flamengo tinha sido eliminado, né, contra o Atlético Paranaense. De fato, eu até fiz o vídeo, mas acabei perdendo o conteúdo, e eu fiz por texto. Vocês podem, inclusive, até achar aí no próprio canal. Algumas pessoas já viram e comentaram junto comigo por lá. Mas eu vou fazer os vídeos futuros falando sobre isso, cara, sobre as diferenças de montagem de elenco e como o futebol, ele, como um esporte imprevisível, onde o elemento tática, ele também faz parte e faz com que um time não tão forte possa jogar de igual para igual e se igualar contra aquela equipe que, de fato, tem uma superioridade sobre a outra. E sim, o Flamengo ele era favorito pelas individualidades, mas o Palmeiras, perdão, tinha uma unidade coletiva mais forte, tinha um técnico que estuda os pontos fracos dos adversários e o fez na grande decisão, e faz contra vários outros adversários, principalmente no mata-mata. Não à toa ele chega no Brasil sem títulos na carreira. Lá no futebol grego, ele eliminou o Benfica do Jorge Jesus numa fase prévia da Champions. O Palmeiras, por isso, o traz, confiando no trabalho dele. Repetindo, sem títulos, ele chega no Brasil e ganha seus primeiros títulos com o Palmeiras, entre eles 2 Libertadores consecutivas. É o trabalho de um treinador de uma equipe que não investiu em jogadores do mais alto nível para formar um 11, mas investiu de forma homogênea no seu elenco. Você vê jogadores que vêm do banco tendo qualidade muito próxima ou igual a dos jogadores que são titulares. Se dá o luxo de colocar um Felipe Melo sem condições clínicas e físicas como titular para apostar num garoto muito bom de bola, que é o Danilo, coisa que o Flamengo não fez em relação a Arrascaeta, porque tem ele como a principal referência técnica, claro, noves fora, né?
em que pese as posições diferentes e a influência diferente no jogo. A Arrascaeta é muito mais um abastecedor de ataque, Felipe Melo um protetor de defesa, mas enfim, era um capitão do time do Palmeiras e o Palmeiras confiou num garoto ali para poder fazer as vezes do Felipe Melo. Então é um elenco mais homogêneo contra um elenco mais desequilibrado, que ainda assim tem ótimos coelhos para tirar da cartola no banco de reservas. E mesmo assim, com estratégias de investimentos diferentes, pesou o que o Palmeiras fez, o trabalho que o Palmeiras fez. Então parabéns ao Palmeiras, e ao rubro-negro fica esse desabafo meu e esse conselho também. Cara, o Flamengo ele não é uma equipe imbatível, tem um adversário do outro lado que quer vencer também, nem sempre é falta de vontade, nem sempre é o seu técnico que é ruim, nem sempre é porque tem que chamar o Jorge Jesus de volta. Futebol você ganha e perde, e o investimento do Flamengo foi para ser competitivo, está conseguindo ser competitivo, ainda que passe a temporada em branco. Já venceu bastante, ainda vai vencer muito mais. Nesse momento, a festa do Palmeiras provavelmente será do Atlético Mineiro, e a Copa do Brasil vai ser decidida entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Flamengo conseguiu disputar as 3 competições. Fatalmente vai ficar sem nenhuma, mas isso não quer dizer que o trabalho é uma porcaria, que o ano foi perdido, que o elenco não presta ou o treinador é ruim, como foi o comentário de uma torcida muito otimista antes do jogo começar e muito triste, muito abatida depois que o jogo terminou. Então fica aí esse desabafo e vamos debater nos comentários, principalmente se você é rubro-negro, essa é a minha opinião, né, sobre vocês, né, torcedores do Flamengo, sobre isso. Para a torcida do Palmeiras, parabéns, conquista muito merecida. Agora o time vai para o Mundial de Clubes, tentar não repetir os mesmos erros da temporada passada. Abel Ferreira vai ter um pouco mais de tranquilidade, um tempo um pouco maior para poder preparar o time para esse que é o maior dos desafios, tentar acabar com a piadinha que o Palmeiras não tem Mundial. É difícil, né? Enfrentar uma equipe europeia como o Chelsea é muito complicado. Vai ter que passar por uma fase antes de chegar à final, onde fatalmente encontraria o clube inglês. Mas enfim, como o próprio Abel Ferreira gosta de dizer, né? Cabeça fria, coração quente. E acreditar que mesmo sem o favoritismo, dá para conquistar, porque o futebol é assim. Nem sempre o melhor vai vencer. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!